that you're spending more money on defense now, and quite a bit more money. And that's a positive thing. I'm not sure that General MacArthur would have said it's positive. You know, he wouldn't like it, but I sort of think it's good. You understand what I mean by that? Right? He made a statement: never let Germany rearm. And I said, I always think about that when he says, sir, we're spending more money on defense. I say, oh, is that a good thing or a bad thing? I think it's a good thing. But, you know, at least to a certain point. There'll be a point when I'll say, please don't arm anymore, if you don't mind. We'll be watching him. Quando até Donald Trump fica nervoso com o rearmamento de um país, você sabe que algo grande está acontecendo. O general Douglas MacArthur certa vez disse: nunca deixem a Alemanha se rearmar. E esse temor não vinha de um cidadão qualquer. Estamos falando do homem que comandou a vitória americana no Pacífico, que aceitou pessoalmente a rendição do Japão e que derrotou as maiores máquinas de guerra da história. Se esse cara dizia para nunca deixar a Alemanha se rearmar, era porque ele sabia exatamente do que a Alemanha era capaz. E por 80 anos, a Alemanha se manteve na linha, gastava pouco em defesa, evitava conflitos, se posicionava na defensiva. Mas, em 24 de fevereiro de 2022, Vladimir Putin fez algo que mudou tudo. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Ele não apenas invadiu a Ucrânia. Images show many Russian troops are within 10 miles of the Ukrainian border. Up to 190,000 of them are deployed, most in attack positions. The State Department says it will no longer engage in diplomacy. Ele acordou um gigante que dormia há décadas. 3 dias depois, no parlamento, o então chanceler alemão Olaf Scholz pronunciou uma palavra que fez o mundo inteiro parar. Zeitenwende, um ponto de virada histórico. A guerra é uma catástrofe para a Ucrânia, mas a guerra também se revelará uma catástrofe para a Rússia. De agora em diante, investiremos mais de 2% do produto interno bruto na nossa defesa, ano após ano. Esta nova realidade exige uma resposta clara. Nós a demos. Como você sabe, ontem decidimos que a Alemanha fornecerá armas à Ucrânia para a defesa do país. Juntos com os chefes de Estado e de Governo da União Europeia, aprovamos um pacote de sanções de uma dimensão sem precedentes. Estamos cortando o financiamento de bancos e empresas estatais russas. Impedimos a exportação de tecnologias do futuro para a Rússia. Estamos visando os oligarcas e seus investimentos na União Europeia. E há algo mais que não devemos esquecer. Em muitas cidades russas, cidadãs e cidadãos protestaram nos últimos dias contra a guerra de Putin, enfrentando prisão e punição. Isso exige muita coragem. E quer saber o que isso significa? A Alemanha está se preparando para se tornar o que Trump vê com grande preocupação, o que MacArthur tanto temia e o que Putin nunca imaginou possível: a maior potência militar convencional da Europa. Putin queria enfraquecer a Europa. Em vez disso, ele criou seu próprio pesadelo. Uma Alemanha unida, determinada e armada até os dentes. Hoje vamos descobrir por que isso é um pesadelo total para a Rússia. A primeira coisa que você precisa entender é que esta não é uma Alemanha qualquer se armando. Esta é a maior economia da Europa decidindo que chegou a hora de brigar. E quando a Alemanha decide brigar, as coisas ficam sérias muito rapidamente. Friedrich Merz, o novo chanceler alemão, fez algo que parecia impossível. Criou um consenso político completo sobre rearmamento. Partidos que se odiavam agora concordam numa coisa: a Alemanha precisa ter dentes. E dentes grandes. Isso significa que não importa quem ganhe as próximas eleições, o projeto militar alemão vai continuar. E agora, Putin não pode contar com mudanças políticas para parar isso. Mas
por que exatamente isso é um pesadelo para a Rússia? Primeiro, porque muda completamente o mapa da guerra na Europa. Até agora, Putin sabia que se quisesse atacar países como Polônia ou Estados Bálticos, enfrentaria principalmente tropas americanas. Agora, ele vai enfrentar alemães. E alemães, defendendo a própria Europa, lutam de forma muito diferente de americanos defendendo aliados do outro lado do oceano. Segundo, porque a Alemanha não está apenas comprando armas, está criando uma nova indústria de guerra. Empresas como Rheinmetall estão contratando milhares de funcionários. Estão comprando fábricas da Volkswagen para fazer tanques. A indústria alemã, que sempre foi eficiente, agora está focada em uma coisa: produzir equipamento militar em massa. Terceiro, e talvez mais importante, a Alemanha está ajudando a Ucrânia a produzir armas dentro do próprio território ucraniano. Mísseis de longo alcance que podem atingir qualquer lugar na Rússia. E mais, a Alemanha levantou todas as restrições sobre como a Ucrânia pode usar essas armas. Qualquer alvo russo está na mesa. E sabe o que é mais interessante nessa história? A reação da Rússia ao ficar sabendo disso. Dmitry Peskov, o famoso porta-voz de Putin, chamou essas decisões de perigosas e contrárias a qualquer acordo de paz futuro. Mas Putin sabe que suas palavras não vão parar o que está vindo. A máquina industrial alemã, quando decide produzir algo, não para. Deixa eu te mostrar os números. E você vai entender por que eles têm potencial para fazer Putin perder o sono. A Alemanha vai gastar impressionantes 5% do seu produto interno bruto em defesa até 2031. Para colocar isso em perspectiva, isso significa entre 180 e 250 bilhões de dólares por ano. Para se ter uma ideia, a Rússia gasta cerca de 135 bilhões em 2025, isso em plena guerra. A Alemanha, em paz, vai gastar mais que a Rússia em guerra. Eu sei que isso parece inacreditável. Como será que eles conseguem fazer isso? E a resposta curta é: eles mudaram a própria Constituição. A Alemanha tinha regras rígidas sobre quanto podia gastar, mas agora, defesa é uma exceção. Isso libera centenas de bilhões de euros. É como se tivessem achado um tesouro enterrado e decidido gastá-lo todo em tanques e mísseis. E quer saber que armas eles estão comprando? Bem, é aqui onde as coisas ficam realmente assustadoras para Putin. Primeiro, 35 caças F-35. Estes não são aviões comuns. São os únicos no mundo certificados para carregar bombas nucleares táticas americanas. A Alemanha está mantendo seu papel na estratégia nuclear da OTAN, mas agora com os caças mais avançados do planeta. Segundo, o sistema Arrow 3. Trata-se de um escudo antimíssil israelense, que custa 3,5 bilhões de dólares. Este sistema tem capacidade de interceptar mísseis balísticos no espaço, não na atmosfera, no espaço mesmo. Agora pare para pensar. Putin gastou bilhões desenvolvendo mísseis hipersônicos para furar as defesas ocidentais. E agora a Alemanha acabou de comprar algo que pode parar esses mísseis. Terceiro, tanques Leopard modernizados e um projeto ainda mais ambicioso: o sistema principal de combate terrestre. Este não é apenas um tanque, é uma rede de guerra com inteligência artificial, drones conectados, sistemas que se comunicam sozinhos. É literalmente o exército do futuro sendo construído hoje. Mas Putin não está apenas preocupado com as armas, está preocupado com onde essas armas vão estar. A Alemanha está fazendo algo que não fazia desde a Segunda Guerra Mundial, estacionando tropas permanentemente no exterior. Estamos falando da 45ª Brigada Panzer na Lituânia, composta por 4.800 soldados alemães na fronteira russa, equipados com os tanques e veículos mais modernos. Esta brigada é mais que uma unidade militar. É uma declaração. Para Putin, significa que qualquer ataque aos países bálticos será um ataque direto contra soldados alemães. Não americanos que podem deixar a Europa a qualquer momento. Alemães que estão ali para ficar, afinal. A Europa é sua casa. E sabe o que é mais curioso?
A reação russa mostra claramente o nível de preocupação deles. A propaganda estatal está comparando o rearmamento alemão com o período nazista. Estão tentando assustar os próprios alemães, lembrando do passado sombrio. Mas isso não está funcionando. A opinião pública alemã apoia o rearmamento. Eles entenderam que Putin é uma ameaça real. Putin também está vendo algo que não esperava: a Alemanha assumindo a liderança da Europa. Durante décadas, os alemães deixavam os franceses e britânicos falarem de defesa. Agora são eles que estão ditando o ritmo. E quando a Alemanha lidera a Europa, as coisas acontecem rápido. A cooperação militar industrial entre Alemanha e Ucrânia é outro pesadelo. Imaginem, a eficiência industrial alemã combinada com a experiência de combate ucraniana. Eles estão desenvolvendo mísseis que podem atingir Moscou, a capital russa, drones que podem atacar bases russas no interior do país. E tudo isso sendo produzido em território que Putin não pode bombardear. Merz, desde que assumiu o poder, deixou as coisas bem claras. Ele quer mostrar para Putin que existem consequências reais para suas ações. Não apenas sanções econômicas, consequências militares. Mas há uma parte dessa história ainda mais preocupante para Putin: o futuro da OTAN. Com Trump questionando o compromisso americano com a Europa, a Alemanha está se preparando para um cenário onde talvez precise defender a Europa sozinha. E se isso acontecer, Putin não enfrentará um continente dependente dos americanos. Enfrentará uma Europa autossuficiente militarmente. A transformação da Bundeswehr também é impressionante. As forças armadas alemãs estão mudando sua filosofia de combate. Durante décadas, se preparavam para missões de paz. Agora, estão treinando para guerra de alta intensidade. Exercícios da OTAN mostram soldados alemães simulando combate contra forças equipadas como as russas, e eles estão levando isso muito a sério. Putin esperava que a invasão da Ucrânia dividisse a Europa. O resultado foi o oposto. Não apenas uniu a Europa, mas fez a Alemanha assumir um papel que evitava há décadas: o de líder militar do continente europeu. Agora, a nova doutrina alemã tem um nome: prontidão para a guerra. Não se trata apenas de ter equipamento moderno. É, em outras palavras, estar mentalmente preparado para usar esse equipamento. A Alemanha está agora treinando uma geração de soldados que nunca conheceu guerra, mas que pode precisar lutar na própria Europa. E se engana quem pensa que isso vai demorar, as coisas estão acontecendo rapidamente. Para você ter uma ideia, a brigada na Lituânia atinge capacidade operacional total em 2027. Os F-35 chegam em 2026. O Arrow 3 fica operacional em 2025. Enquanto a Rússia se desgasta na Ucrânia, a Alemanha está se fortalecendo sistematicamente. Cada mês que passa, o equilíbrio militar na Europa muda mais contra a Rússia. Como você pode ver, Putin criou exatamente o que MacArthur tanto temia: uma Alemanha rearmada. Mas desta vez, essa Alemanha não é uma ameaça para a democracia. É sua maior defensora, e isso torna tudo ainda pior para a Rússia. A Alemanha parece estar criando um modelo para imaginar. Se a maior economia da Europa pode se rearmar rapidamente e eficientemente, outros países podem seguir o exemplo. O que podemos ver daqui para frente é uma Europa inteira se armando seguindo padrões alemães de qualidade e eficiência. E, ironicamente, Putin invadiu a Ucrânia pensando em enfraquecer o Ocidente, mas ao invés disso está conseguindo exatamente o oposto. Ele está criando a Europa mais militarizada desde a Guerra Fria. E nesse sentido, a Zeitenwende não é apenas uma mudança de política alemã, é uma revolução geopolítica que Putin desencadeou sem querer. Ele queria um mundo multipolar onde a América fosse menos dominante. Conseguiu. Só que agora um dos polos é uma Alemanha que ele mesmo forçou a se tornar uma potência militar. E você, o que acha? Acredita que a Alemanha tem condições de se tornar a maior potência militar da Europa? Deixe sua opinião nos comentários. Se este vídeo te fez entender melhor o que está acontecendo na Europa,
compartilhe com alguém que também precisa saber disso. E se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre geopolítica. Até a próxima!